Olá, tudo bem? Falaremos hoje a respeito de alguns casos de concordância. O estudo desse tema é muito importante para você se expressar com correção nos ambientes profissional e acadêmico. Vamos inicialmente falar sobre o verbo haver, que tem um comportamento um pouco diferente de outros verbos que conhecemos. Acompanhe. Verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo: houve reclamações daquele funcionário. Existiram reclamações daquele funcionário. Esta é a regra que você deve internalizar. Sempre que o verbo haver tiver o significado equivalente a existir ou acontecer, ele ficará no singular. Preste bem atenção a essa concordância, porque são muito frequentes equívocos quando se utiliza esse verbo. Observe agora outros exemplos que selecionei para você. Veja. Havia muitas pessoas na festa. Haverá reuniões importantes. Seria importante que houvesse menos carros nas ruas. Perceba que o verbo haver fica sempre na terceira pessoa do singular, pois em todos os casos podemos substituí-lo por existir ou acontecer. Vamos comprovar essas substituições? Havia muitas pessoas na festa. Existiam muitas pessoas na festa. Haverá reuniões importantes. Acontecerão reuniões importantes. Seria importante que houvesse menos carros nas ruas. Seria importante que existissem menos carros nas ruas. Observe que quando são feitas as substituições pelos verbos existir e acontecer, a concordância ocorre normalmente. Isso acontece porque os verbos existir e acontecer, nesses exemplos, são pessoais, isto é, eles têm sujeito e devem concordar com eles. Nos casos apresentados, os sujeitos são pessoas, reuniões importantes e menos carros. Então, é com essas expressões que os verbos existir e acontecer concordam. Quanto ao verbo haver, dizemos que ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito quando tem o significado de existir ou acontecer. Então, fica sempre na terceira pessoa do singular. Veja agora essas informações. Poderá haver interrupções durante a apresentação. Poderão acontecer interrupções durante a apresentação. Deveria haver mais lugares adaptados aos portadores de necessidades especiais. Deveriam existir mais lugares adaptados aos portadores de necessidades especiais. Note que agora eu inseri alguns exemplos com o que chamamos de locução verbal. Dois verbos em que o primeiro se chama auxiliar e o segundo se chama principal. É o caso de poderá haver, poderão acontecer, deveria haver e deveriam existir. Perceba que agora quem fica no singular ou no plural é o verbo auxiliar. Tudo certo com essa concordância? Passemos agora à concordância do verbo fazer. Ontem fez 2 anos que deixei de fumar. Faz 3 meses que não visito meus tios. Amanhã fará 2 anos que deixei de fumar. Observe que, independente do tempo verbal, o verbo fazer deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Fez, faz e fará. Por que isso acontece? Porque o verbo fazer, nesse caso, é impessoal. Ou seja, ele não tem sujeito tal como o verbo haver de que falamos há pouco. Isso sempre acontece quando o verbo fazer está indicando o tempo decorrido, tal como em faz anos que não o procuro, fazia anos que não nos encontrávamos, entre outros exemplos. Fique atento também quando construir frases com locução verbal. Veja um exemplo. Deve fazer uns 5 anos que ela mora no exterior. Note que aqui é o verbo auxiliar que fica na terceira pessoa do singular, ou seja, o primeiro da locução verbal, lembra?
Fique atento à concordância desses dois verbos. É muito importante que você os conjugue corretamente quando eles forem impessoais. Faça sempre a substituição do verbo haver pelo existir ou acontecer. Se for possível, deixe o verbo haver no singular e quando o verbo fazer estiver indicando o tempo, não o pluralize. Combinado? Vamos falar agora sobre o verbo ser, que também pode gerar dúvidas. Preste atenção a estas duas situações que eu destaquei para você. Quando o verbo ser indica quantidade, medida, peso, preço, valor, é invariável. Exemplos: 3 metros de tecido é pouco para essa cortina. 2 quilos de carne é suficiente para nós. 20 minutos é muito tempo para esperar alguém. R$ 1.000 é pouco para a viagem. Fácil, não é? Há outros casos aos quais você deve estar atento. Nós utilizamos o verbo ser para indicar horas e distâncias. Nesses casos, ele deve concordar com o núcleo da expressão numérica. Veja os exemplos. É 1 hora agora. São 15 horas e 30 minutos. Eram 2 horas da madrugada. Daqui a São Paulo são 500 quilômetros. Nós podemos também utilizar o verbo ser para indicar datas. Veja as possibilidades que temos no próximo slide. Hoje é dia 15 de junho. Hoje é 15 de junho. Hoje são 15 de junho. Como você pôde observar, estando explícita ou implícita a palavra dia, podemos usar o verbo ser no singular. Mas podemos também fazer a concordância no plural, se você preferir, para concordar com a expressão numérica. Vamos ver agora outros casos que envolvem a concordância do verbo ser. Você observará que são bastante fáceis, preste bem atenção. Quando o verbo ser estiver entre um substantivo comum no singular e outro no plural, o verbo ser tende a ficar no plural, independente da ordem dos substantivos. Exemplo: a sua adoração eram os seus quadros. Embora a tendência de concordância seja o plural, nesse caso, por questão de ênfase, também é possível deixar o verbo ser no singular, ficando a sua adoração era os seus quadros. Veja um outro caso na próxima tela. Quando o verbo ser estiver entre um substantivo próprio ou comum e um pronome pessoal, o verbo ser deve concordar com o pronome, como em João Mendes sou eu. Perceba que o pronome pessoal tem grande força no que diz respeito à concordância. Observe agora o último caso de concordância do verbo ser, envolvendo outros tipos de pronomes. Quando posicionado entre um substantivo e um pronome que não seja pessoal, o verbo ser, em geral, concorda com o substantivo. Exemplo: tudo eram flores naquela cidade. Isso são hábitos que todos deveriam ter. Nesse último caso, embora menos comum, seria possível também a concordância com o pronome tudo e isso, o que resultaria nas seguintes construções. Tudo era flores naquela cidade, e isso é hábito que todos deveriam ter. Essas construções são encontradas, sobretudo, em textos literários. Como você pode observar, o verbo ser tem um comportamento bastante particular. Ora fica no singular, ora no plural, ou por vezes as duas formas são possíveis. Na prática, a maior parte dos casos de concordância apresentados expressa mais uma tendência do que uma forma absolutamente fechada de concordância. Agora vou falar sobre um caso que também gera dúvidas, que é a flexão do infinitivo. Acompanhe a próxima tela. Use a forma não flexionada do infinitivo quando usado com valor de substantivo. Exemplos: fumar é prejudicial à saúde. Olhar o mar me acalma. Observe que, nesse caso, os verbos do infinitivo fumar e olhar são utilizados em um sentido indeterminado, genérico.
portanto não devem ser flexionados. Há um outro caso que envolve a noção de sujeito, que é interessante prestarmos atenção. Veja no próximo slide. Fizemos de tudo para atingir o nosso objetivo. Observe que, nesse caso, o sujeito das duas orações é o mesmo. Dizendo de outra forma, quem fez? Nós. Quem atingiu o objetivo? Nós. Então, a tendência nessa construção é não flexionar o infinitivo. Outros exemplos seriam: compramos um apartamento maior para ter mais conforto. Guardar um dinheiro para comprar um carro. Mas fique atento, se o sujeito das duas orações for diferente, o infinitivo será flexionado. Veja os casos. Acreditamos estarem eles envolvidos na confusão. Faço tudo para termos sucesso. Perceba que aqui nós temos sujeitos diferentes. Nós acreditamos que eles estão envolvidos na confusão. Eu faço tudo para que nós tenhamos sucesso. Por fim, eu gostaria de trabalhar com você uma concordância que gera muitas dúvidas. Estou falando dos verbos que são acompanhados da partícula se, como em alugam-se em apartamentos, por exemplo. Observe. 1. Vendem-se apartamentos. 2. Construíram-se casas. 3. Tratou-se de temas polêmicos na reunião. 4. Precisa-se de funcionários com experiência. Para ficar fácil, observe que nas frases 3 e 4 há uma preposição, o de, depois do verbo com a partícula se. Nesse caso, o verbo não deve ser pluralizado. Hoje nós vamos ficar por aqui. Lembre-se sempre de que você precisa revisar essas regras. Estude-as novamente com calma. Busque outros exemplos para que você consiga fazer uso delas com eficiência, privilegiando sempre a norma culta da língua quando estiver em situações formais. Um abraço para você e até a nossa próxima aula.